O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação: Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Nos últimos programas, Momento do Patrimônio falou, entre outros assuntos, sobre a Faculdade de Direito, o curso de História e a Faculdade de Agronomia da URGS. O caminho natural agora é falar sobre a Faculdade de Medicina. E uma pessoa super indicada para tratar desse assunto é o nosso colega Diego De Vincenzi, que atualmente está fazendo doutorado aqui na URGS, com temática relacionada à história política do Rio Grande do Sul, mas cujo mestrado tratou do processo de institucionalização do ensino médico no Rio Grande do Sul. Então, o Diego é o convidado do Momento do Patrimônio desta e também da semana que vem. Boa noite, Diego. Boa noite, Guta. É um prazer hoje estar aqui no papel de entrevistado, mudando de entrevistador para entrevistado. Acho que vai ser bem legal. Prazer te receber aqui como entrevistado. Diego, por que tu decidiste trabalhar com o processo de institucionalização do ensino médico no Rio Grande do Sul? Durante a minha trajetória acadêmica, na graduação, eu acabei me envolvendo em estágios remunerados em locais que faziam a guarda de documentos relacionados à história da medicina e também promoviam atividades histórico-culturais com essa temática. Entre eles, o CEDOP, o Centro de Documentação e Pesquisa do Hospital Santa Casa, aqui de Porto Alegre, que hoje em dia é um centro histórico-cultural. Inclusive, eu acompanhei um momento que estava essa transição, que inclusive dentro do CEDOP se esperava que o centro histórico, né, fosse logo a nova sede do centro de documentação. E a Santa Casa, por si só, também é um hospital, uma instituição com uma história bastante rica, né, com mais de 100 anos de existência, o primeiro hospital da cidade de Porto Alegre. E lá eu tive bastante contato então, com documentação, desde atas da congregação, relatórios institucionais, cartas, listas de entrada de enfermos, documentação médica. Então, um acervo extremamente rico para trabalhar com história da medicina e história da saúde como um todo, né? Abrangendo outras áreas dentro da história da saúde. E o meu segundo estágio, que eu acho que eu inclusive consegui muito em função do meu primeiro estágio dentro do Centro de Documentação da Santa Casa, foi no Museu de História da Medicina. Aliás, o CEDOP da Santa Casa e o Museu de História da Medicina ficam muito próximos, ali na Independência. Então, eu entrei no Museu de História da Medicina e lá, com a proposta de ser um museu onde estariam envolvidos nas exposições tanto objetos como documentos, então essa parte de bens museais bem diversificada, eu também continuei transitando dentro dessa área, me especializando, vendo novas documentações relacionadas à história dos médicos aqui no Rio Grande do Sul. E por causa disso, eu acabei fazendo a minha monografia em cima de um tema de história da saúde, né, antes inclusive do mestrado. A minha monografia de conclusão foi sobre a trajetória do grupo de irmãs franciscanas que trabalhou dentro do Hospital da Santa Casa. Foi um grupo que chegou no final do século XIX dentro do hospital. Foram as precursoras da enfermagem no Rio Grande do Sul, né? Essas congregações de irmãs como um todo. E elas tinham crônicas, elas tinham um documento muito interessante que eram as crônicas das irmãs franciscanas, que lá elas traziam todo o relato delas a respeito do que elas estavam fazendo lá, por que elas estavam fazendo, qual era a concepção de hospital, de saúde, de cura, de doença que elas tinham. Então, misturando a ciência com a questão religiosa. Então, eu achei um tema muito interessante para trabalhar. Inclusive, elas ocuparam durante essa trajetória, né, que durou do final do século XIX até a década de 70, elas tinham muito poder administrativo dentro do hospital,
ocuparam vários cargos de chefias de setores e eram muito respeitadas e também eram conhecidas pela sua disciplina, enfim, pelos seus cuidados. Depois, então, como acabei ingressando no mestrado, eu decidi, bom, já que eu tenho experiência nessa área, eu vou continuar com o tema da história da medicina. E então eu decidi fazer um trabalho que naquele momento também seria, de certa forma, inédito pelo foco em si, e decidi trabalhar com a implantação do ensino médico no Rio Grande do Sul, com foco na Faculdade de Medicina de Porto Alegre, né? Então, essas foram essa minha trajetória, né, com esses estágios, com esse primeiro trabalho monográfico. Então, acabaram tentando unir os conhecimentos que eu já tinha, eu acabei decidindo fazer um trabalho de mestrado nessa área. E quais eram os teus objetivos com a pesquisa? Pois bem, a minha pesquisa, então, trata da implantação do ensino médico no Rio Grande do Sul. É uma novidade nesse momento, em 1898, quando a faculdade é criada por um grupo de médicos e farmacêuticos. E o que me inquietava era entender melhor essa relação entre a medicina e outras forças sociais, digamos assim. Porque os médicos, eles acabam produzindo uma história extremamente autoglorificadora e heróica, e que a gente não pode tomar isso como um discurso pronto. E, na verdade, um dos meus principais objetivos era justamente ver como é que se dá realmente essa trajetória com os indivíduos que estão construindo essa história. No caso, esses primeiros médicos que aqui decidem implantar o ensino médico, né? E a minha hipótese, que acabou se confirmando, era que a medicina é um espaço extremamente fluido nesse momento. No final do século XIX, as primeiras décadas do século XX, as 3 primeiras décadas do século XX, onde os seus limites não eram muito bem claros e diversos agentes de cura, entre médicos diplomados e não diplomados, tentavam se estabelecer, né, profissionalmente e também ditar o que seria válido ou não válido nesse campo da medicina e da saúde de uma forma geral. E um lugar de excelência para ver isso era justamente dentro da faculdade, né? Como é que esses médicos estão sendo formados? Qual é o tipo de formação? Qual é o tipo de discurso que é difundido entre esses estudantes, entre os próprios docentes? O que eles pretendiam? Qual era o ideal de médico, de medicina que estava sendo implantado? Né? E então essas inquietações que me levaram a produzir esse trabalho, assim, né? De ver a trajetória da faculdade, a trajetória institucional da própria Faculdade de Medicina, a trajetória dos professores e dos alunos, como é que vai se formando esse corpo docente, como é que vai se formando esses novos médicos da cidade, porque primeiro são estudantes, depois passam a atuar numa cidade que até então era carente de médicos, como todo o resto do Brasil, inclusive nas grandes capitais. Como é que era a relação desses profissionais com a população e que estratégias eram estabelecidas. Que estratégias eram estabelecidas para que esses médicos, então, como eu falei, era um momento onde essas fronteiras estavam extremamente fluídas, né, a respeito do que era medicina e o que era esse profissional de medicina, que tipo de estratégias, de ações, de pensamentos eram difundidos, eram estabelecidos para tentar, então, se criar esse ideal médico. Que fontes e que tipo de metodologia tu utilizaste? Bom, inclusive por trabalhar nesses primeiros acervos que eu citei anteriormente, eu estava já familiarizado com bastante documentação administrativa, documentação institucional. Então, no caso da Faculdade de Medicina, foi bem rico assim, o acervo que eles têm na sede atual da faculdade, ali na Ramiro. Eles têm um arquivo próprio, onde existem as atas da congregação, que é o grupo de professores da faculdade, né? Os relatórios administrativos anuais, que assim como outras instituições, outras unidades de ensino aqui da URGS também possuem, como a Escola de Engenharia, a Faculdade de Direito, e também fichas de alunos, pastas de alunos, né, das primeiras turmas principalmente,
porque o meu período temporal era justamente estudar essa implantação no ensino médico dentro da Primeira República, né? 1898 até 1932, quando a Faculdade de Medicina é federalizada. Ela passa, então, a receber recursos federais para o seu sustento. E isso daí acaba implantando uma nova configuração na faculdade que eu achava que não tinha a ver tanto com aqueles aspectos que eu estava trabalhando anteriormente, né? Então, essas passas de alunos, né, de professores que transitaram nessa época, também foi algo bastante importante. Então, análise de documentos, né? Análise de documentos, de documentação administrativa, catalogação de dados, também livros de memórias, porque como eu estava interessado, né, em ver como os médicos se viam e como eles queriam ser vistos pela população, esses livros de memórias, livros de autobiográficos em alguns momentos, o livro sobre ensino médico e sobre o tema da medicina em geral, não esses extremamente técnicos, mas sobre a medicina como ideal de profissão, também foram muito interessantes. Diego, a gente vai voltar a falar sobre a tua dissertação no próximo programa, mas eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta que foge um pouquinho desse tema. É que por essas peças que a vida prega na gente, tu acabaste indo trabalhar no SPH, que cuida da restauração dos prédios históricos, entre eles o antigo prédio da Faculdade de Medicina. O que tu poderias falar sobre a história dessa edificação? Bom, a questão da estruturação do prédio, nós chamamos hoje no setor antigo prédio da Faculdade de Medicina, porque afinal a medicina tem outra sede atualmente, era um anseio desse grupo de professores, assim como de outras faculdades que hoje formam a universidade, né? Como o grupo dos advogados, da Faculdade de Direito, dos engenheiros, enfim. Todos precisavam de uma sede própria, uma sede permanente e adequada às atividades de ensino. Pegando essa tríade de cursos mais tradicionais, Direito, Medicina e Engenharia, todos tinham esses mesmos anseios. Então, com a medicina realmente não foi diferente. A medicina, ela inicia o trabalho dela em sedes alugadas ou, na maioria das vezes, cedidas pelo governo estadual. Isso o governo acabou ajudando. E, dentro dessa questão da sede, era uma sede suntuosa, continua sendo. Inclusive, o projeto original, ele foi modificado e foi diminuído. Porque hoje nós temos nós temos esse torreão central e 2 alas, mas na verdade o prédio original teria mais 2 alas fechando uma espécie de losango dentro dessa área toda, então seria um prédio muito maior. Mas ele tem elementos que denotam essa nobreza, essa beleza estética muito forte, com elementos vinculados à Faculdade de Medicina. Então nós temos aquela escadaria principal dentro do prédio, uma escadaria de mármore, com os guarda-corpos em ferro decorado, com luminárias que possuem o cajado e a serpente, que são símbolos da medicina. Nós temos um vitral também, onde aparece esse símbolo, um vitral colorido no alto da escadaria, que reflete a luz. É um vitral belíssimo, que também expressa essa força e essa vontade em que a medicina realmente tivesse um prédio requintado para suas atividades. Dentro desse panorama, nós também temos o Salão Nobre da Medicina, com vários ornamentos em gesso decorados, também bem requintados. E dentro desse salão, atividades como concursos docentes, bailes da faculdade, atividades sociais em geral, também eram promovidas ali dentro. Então, é um prédio que tem vários elementos que denotam esse requinte, essa expressividade artística e ornamental. E o processo de construção dele foi complicado, pelo valor empregado para se conseguir essa sede tão abundante em termos estéticos, arquitetônicos e artísticos. As obras começam na segunda metade do século XX. Elas paralisam por causa da Primeira Guerra Mundial, em que vários
fornecedores, seriam os doadores de recursos da época, que hoje nós trabalhamos dentro do SPH com doadores. Naquele momento também existiam empresas e fábricas que doavam recursos, existiam as particulares que acabavam contribuindo para o prédio, mas em virtude da Primeira Guerra Mundial, um cenário de crise econômica mais contundente, os recursos começam a diminuir. E só em 1924 nós temos a construção definitiva do prédio, né? Inclusive é um prédio que ele marca também uma relação política forte, porque Getúlio Vargas, por exemplo, quando foi governador do estado, ele assumiu, ele tomou posse como governador do estado, na época se chamava presidente do estado, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina, estabelecendo assim uma boa relação com os médicos e também, né, marcando essa importância da medicina como um curso superior de excelência dentro do estado. E eu acho que é isso, assim, eu acho que é um dos prédios expressivos dessa primeira geração dos prédios históricos, pelo seu caráter ornamental extremamente rico, né, pelos seus volumes também bem grandiosos, né, e que hoje está sob a ação do SPH através de processos de intervenção, principalmente na questão da acessibilidade, né. Esperamos que futuramente ele esteja todo restaurado e acessível para a população. Diego, então, muito obrigada pela entrevista. Na próxima terça a gente volta. Boa noite, Guta. Boa noite. Momento do Patrimônio conversou hoje com Diego De Vincenzi, que é licenciado e mestre em História pela URGS, tendo sua dissertação versado sobre a nossa Faculdade de Medicina. Diego atualmente está fazendo doutorado também aqui na universidade, com temática relacionada à história política do Rio Grande do Sul. Este programa é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que capta recursos para a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. A edificação que será contemplada pela campanha de arrecadação de recursos deste ano é a Capela de São Pedro, prédio mais antigo do conjunto edificado da universidade, localizado na Estação Experimental Agronômica em Eldorado do Sul. Para saber como contribuir, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações e edição de Kleber Trindade e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá!